Olá pessoal, tudo bem? Alexandre Correia, mais um Pod Nosso. Vamos gravar hoje esse Pod Nosso com uma pessoa maravilhosa que a gente já conhece há um tempinho, um professor de odontologia, o Dr. Michel Crossato. Como é que você está, Michel? Muito bem. Tudo bem? Tudo bem. Chegando de um seminário, chegando de uma aula, você está sempre viajando. Como é que está a vida? Muito apertada? Chegando de um congresso em Campinas, tem todo ano esse congresso. Vou desde 98 sem faltar em nenhum. É um congresso muito, muito legal. Sempre corrido, mas eu faço o que eu adoro, então sempre tranquilo. Sempre ensinando e sempre aprendendo. Sim, todo dia. E queria agradecer o convite, muito feliz de estar com você aqui. É muito gostoso, muito legal. Obrigado. E muito obrigado. Escuta aqui, Michel, uma coisa. Fala da tua vida, como é que tudo começou? Da parte de odontologia, o estudo, onde é que você estudou, que colégio você teve que fazer essa carreira para chegar a ser professor na USP. Fala para mim. Quem conhece São Paulo, né, eu morava com os meus pais no Itaim Bibi, e eles decidiram me colocar num colégio no Morumbi, chamado Pio XII. Não sei por quê, porque a distância naquela época já tinha trânsito, a gente fala do trânsito de hoje, mas já tinha trânsito. Mas um colégio que fez toda a diferença na minha vida, um colégio católico, né, e que sempre foi muito mais pela educação, pela família, do que pelo conteúdo desse processo. Então foi um colégio que eu estudei desde o comecinho até o terceiro colegial lá. Meu caminho não foi fácil, porque de pequeno eu caí do berço e tive alguns probleminhas cognitivos, eu era gago, eu não falava direito. Não sabia, não. Fazia nem ideia. E tive muita dificuldade para aprender. Porque eu fui tratado de um jeito com fono, que não era muito indicado. E aí, com uns 10 anos, descobriram que eu tinha labirintite, o problema cognitivo. Isso com quanto tempo que você teve o tombo? Quantos anos você tinha? Então, acham que é o tombo. Pode ser genético, pode ser um monte de coisa, né? Mas eu tive essa dificuldade de pequeno e não descobriam a causa. A razão pela qual? A razão pelo que eu tinha esse probleminha. Então eu sempre tive muita dificuldade na escola. Eu repeti o primeiro ano. Isso lá no Pio XI? Lá no Pio XII. E aí descobriram, eu fui tratando, aí viraram para um pré-adolescente na quinta série. E falaram assim, você é muito inteligente, você tinha um problema e agora a gente te curou. Nossa. O que eu fiz? Não preciso estudar. E aí perdi a quinta série. E aí, não pode ter duas reprovações. Já tinha uma inteligência fora da média. Você entendeu bem o recado. Eu entendi bem o recado. Não fazer nada. Só inteligente. Nada. Aí reprovei a quinta série. E aí a gente chama de sister. Você sabia que o Einstein foi reprovado também, né? Sim. Foi. E aí lá a gente chama de sister, porque é uma congregação americana, a gente não chama de irmã. Aí as sisters chegaram para minha mãe e falaram assim, ele vai ter que sair do colégio e tal. E minha mãe, muito religiosa, que você conhece, chorava, deixa ele aqui, deixa ele aqui, deixa ele aqui. E aí... Tua mãe e teu falecido pai. Minha mãe e meu falecido pai. Mas principalmente ela, né, nesse momento assim, não saia. Sister, pelo amor de Deus, deixa ele aqui. E me deixaram no colégio. E aí eu tomei jeito. Aí eu tomei rumo, né? Aí virei estudioso. E aí teve que fazer algum tratamento médico ou não? Sim. Não, o que você fez? Então, aí eu tive que tratar... Que interessa até para quem está escutando. Eu tive que tratar, né, a labirintite. E quando descobriu que era labirintite, todo o trabalho de fono que eu tinha feito até aquele momento não tinha sido adequado, porque eu tinha uma causa. E aí, minha mãe, ela tem algumas lembranças ruins desse momento, porque era assim, eu tinha labirintite, eu passava mal na escola. Eu estava tonto, eu ficava enjoado e tal. Psicologicamente. E aí a escola ligava para ela me levava para casa. E aí, acho que eu estava num ambiente mais tranquilo, mas eu ficava bom e começava a brincar. Mais seguro. Mais seguro. E ela pensava que era fita.
Porque depois da 4ª vez que eu fiz isso, ela falou assim, para, moleque, vai pra escola, né? E aí ela fica, ai, desculpa que eu não acreditei em você. Eu falei, mãe, tranquilo. E o que você sentia? Então, eu era muito pequeno. Eu senti enjoado, depois eu tava bem. Eu falei assim, agora eu tô bem. Mas como eu tinha feito o tratamento errado, então com 10, 11 anos, eu tive que voltar a fazer fono e tal. E a fono é muito infantil que eu tinha que fazer. Imagine um pré-adolescente com 13, 14 anos nesse processo. Então, foi um processo um pouquinho difícil, mas também passou logo. Aí foi... A coisa andou. A coisa andou e foi embora, né? Aí fiz esse tratamento e daí foi embora. Mas sempre fica, né? Na escola fica assim, o pior aluno virou o melhor aluno. E eu tenho um amigo que hoje hoje ele é coordenador de escola, coordenador pedagógico, hoje está em Ribeirão Preto, mas já trabalhou em várias escolas famosas de São Paulo. E aí ele fala, Michel, quando chega alguém chorando, eu conto essa história. Para falar para a mãe assim, seu filho é um exemplo. Tem jeito. E não desista. E eu conto essa história para os meus alunos, né? Uma vez eu contei essa história. Você dá aula onde? Eu dou aula na Faculdade de Odontologia da USP de São Paulo. Por isso que eu perguntei, como é que pode, né? Virar, o que faz para chegar para ser professor da USP? Que não é fácil. E aí contei essa história. Acabou a aula, veio aquele aluno que a gente olha assim, pior aluno da sala, nunca estava presente, nunca fazia nada, nunca... Mas com a minha história, eu acho que tocou ele de alguma forma. E ele falou assim, professor, eu acho que a resposta é não, mas você daria estágio para mim? Eu falei, daria, pode vir amanhã. Aí uma professora que dá aula comigo me tocou, você tem certeza? Eu falei, tenho, a gente tem que guiar. Os alunos não, os brilhantes é fácil, os que passaram por alguma... E hoje o menino está super bem, está trabalhando na Prefeitura de São Paulo. Lá na USP. Foi USP. Teu aluno lá. Foi meu aluno, isso já faz uns 10 anos. E ele tomou jeito também e foi embora. Formado, tudo bonitinho. Tudo formado, tudo bonitinho. Então, do colégio você seguiu, o teu pai já era professor na USP? Meu pai já era professor na USP e eu sempre falo, quando eu fui fazer mestrado, na entrevista do mestrado, uma professora virou para mim e falou assim, por que você está querendo fazer mestrado? Onde você fez o mestrado? Na USP também. Logo que eu me formei. Ela falou, por que você quer fazer mestrado? E aí eu entendi um pouquinho esse processo. Na USP tem o curso noturno e eles têm aula de sábado, até hoje. Hoje eu dou aula de sábado de manhã. Mas naquela época tinha aula sábado à tarde. Sim. E aí meu pai precisava ir, acho que minha mãe estava cansada, o que vai fazer com um menino de 8 ou 9 anos? Leva junto. E aí eu ficava correndo pela faculdade, eu ficava brincando. E meu pai era professor de odontologia legal. E aí tinha os crânios, eu pegava os crânios, punha um em cada cadeira e ficava dando aula. Você? Eu. Para os crânios, enquanto ele estava em outra sala dando aula. Ficava brincando com os tubos de ensaio. O que você falava pro crânio? Não lembro. Ficava dando aula, ficava brincando, media. Sabe esse dente aqui? Sabe? E aí... Crânio. Crânio seco do laboratório de anatomia. Sim. Pegava os crânios, colocava lá. Você foi habituado cedo. E assim foi. E assim, todos os amigos do meu pai dentista eram professores. 80%, 70%. Então, quando em algum momento eu decidi ser dentista, era ser dentista e professor, não era dissociado, era junto. Porque era o meu exemplo. Para mim não existia um dentista que não desse aula. Porque era o meu... Era o teu caminho. Mas o dia que eu decidi fazer odonto, eu fui falar para minha mãe. Mãe, eu vou fazer odonto. Ela falou, não quero te influenciar, mas se você fizer odonto, é bom por isso. Aí fui falar com meu pai. Aí o meu pai virou para mim e falou assim, não vou falar nada. A decisão é sua. Ponto. Mas deve ter gostado. Então, no dia que eu me formei, e ele me entregou o diploma na mão, ele chorava que nem uma criança. Na USP? Não me formei na USP. Você se formou Eu onde? me formei na Unip. Na Unip. Eu entrei na Metodista, fiz 2 anos lá, depois eu transferi e fiz 2 anos na Unip. E teu pai era professor na Unip também, não? Era.
Era professor na Era Unip professor naquela na Unip, época. naquela época. É. E ele te entregou o diploma? O diploma na mão, chorava que nem Lógico, uma criança. Eu imagino. E trabalhamos sempre juntos, tanto no consultório quanto na universidade. Dividimos sala. Então sempre foi muito, muito gostoso. Hoje você não tem mais consultório? Você trabalha com consultório? Você largou o consultório? Como é que está isso? Porque a USP ela tem um tipo de contrato que é dedicação exclusiva. Sei. Então eu só posso ser professor da USP. Você não pode ter o teu consultório. Eu não posso ter o meu consultório. Então eu atendo lá dentro, faço perícia, faço as coisas lá dentro, mas eu não posso ter nada fora. Você trabalha na USP, né? Na USP. Na tua profissão, você trabalha na USP. E dá aula para alunos do teu setor, né? Posso viajar, como você sabe que eu viajo bastante. Para dar aula, para fazer mestrado. Estava tentando trazer doutorado. o Michel já há um tempo, mas ele está sempre andando, né? Não, nessa data não posso porque eu vou estar não sei aonde. Então. Hoje você está chegando de onde? De Campinas. De Campinas também, é pertinho, né? É. Então, mas esse professorado que você fez, como é que você chegou nele, né? Que o teu pai foi um caminho, mas você teve que fazer alguma prova, alguma coisa? Você tem uma cátedra, né? Tem uma prova, né? E aí foi como eu acabei no início. Ninguém consegue ser professor na USP de graça. Eu acabei a graduação. E falei assim, eu quero isso. E meus colegas até tiravam sarro de mim, né? Eu falava assim, o que você vai fazer? Eu falava assim, vou dar aula na universidade A na segunda, na universidade B na terça. Você não vai clinicar? Eu falava, não. Eu falava, mas por que você fez odonto e não em educação? Porque eu quero ser professor de odonto. Então eu acabei a graduação e já fui tentar fazer o mestrado. Aí meu pai virou para mim e falou assim, lá no departamento eles não aceitam recém-formado, eles não gostam de recém-formados, você vai perder seu tempo. Não vá. Ele já tinha experiência de lá. Aí eu sou teimoso, eu falei assim, eu vou. Mas seu pai era tão bonzinho. Então, eu acho que ele estava tentando já me preparar, porque ele sabia que eu não ia passar. Mas aí eu fui bem... Mas você não estava mais gago, né? Você já estava tranquilo, já estava... Eu só dou umas gaguejadas de vez em quando, agora na vida adulta, quando eu estou muito cansado. Quando eu estou muito cansado e às vezes eu dou uma gaguejada, é porque eu já sei que eu estou... Tá chegando a hora de dar um chegando a hora de dormir, de passear. Mas isso, graças a Deus, assim, ficou no passado. Na vida, paralelo ao teu estudo, você está casado? Eu estou casado com a Maria Gabriela, né? Ela é chilena. Ela veio para o Brasil com 2 aninhos. Quantos anos tem de casamento? 20 anos. 20 anos. E você tem filho? Eu tenho. A Ana Laura está com 15 anos. Jogadora de handball. Mas ela é música também. Música, pianista, é uma filha fantástica. Ana Laura, né? Vamos convidar a Ana Laura desde já. Eu acho que ela vai ver esse vídeo, não sei quando é que vai ser, mas quando vai passar no YouTube, né? Convidar ela para ficar lá do meu lado, lá na igreja, na São José, que ela toca muito bem. Precisamos de bons músicos lá. A gente se fala. Então, essa tua filha está estudando aonde? O que ela faz? Ela estuda no Colégio Bandeirantes. E ela está no 1º ano. Gosta muito de química, de física, de matemática. Segue uma carreira que talvez você está procurando. A gente nem fala. Nem conversou sobre isso ainda. A gente já conversou várias vezes, mas eu e minha esposa somos um pouquinho acelerados, como somos professores, conhecemos muita gente e tal. Aí ela fala, quero fazer música. A gente apresenta 500 pessoas de música. Quero fazer tal. Ela falou assim, não vou falar mais nada, porque eu mudo toda hora, e toda hora vocês me apresentam, deixa eu quieta aqui e decidir sozinha. É o normal. E né? deixa eu decidir sozinho o que eu quero. Eu falei, então tá bom. Então, cada hora ela quer uma coisa. Já falou em fazer também área da saúde, já falou em fazer engenharia. Eu acho que hoje ela ficaria, entre essas duas áreas. Ou uma área mais de tecnologia, ou uma área mais da saúde. E a igreja? O que pesa a igreja para você? O que pesou a igreja até no teu crescimento? Porque a tua família é muito, muito católica, né? Eu vejo lá, estão sempre, principalmente tua mãe. Teu pai estava sempre lá também, né? Uma pessoa do bem, não tinha quem não gostasse daquele casal maravilhoso, né? Que hoje a tua mãe continua, né?
O que isso representou para você? A tua mãe te apoiou muito, teu pai, em termos de religião? Então, aí a gente começou a escola que eu falei, a escola foi o berço nosso ali, né? E até longe, acho que eles escolheram a escola por conta disso. E passando esse momento... Você falou que era marista, né? Marista? Não era. O Pio XII é uma congregação franciscana. É franciscana. Mas com origem nos Estados Unidos. Ah, tá. Você me falou. E aí, tudo foi na escola, uma escola muito religiosa, que a gente foi passando por todos os passos lá. Mas o Pio XII, ele é assim, quem quer vivenciar essa parte mais católica, vivencia. Quem quer passar um pouco desapercebido ou tem outra religião, passa também desapercebido. Não é conduzido a nada. Mas eles têm muita oportunidade para esse processo. E aí, eu acho que com essa história de ser repetente, um pouco mais maduro, um pouco do que os outros colegas, me aproximei muito da pastoral, da escola, e comecei a fazer os encontros religiosos. Então, é uma congregação franciscana, então eu fui São Francisco acho que umas 25 vezes. Eu já fazia teatro, então Você fez teatro também? Fiz. Fiz teatro dos 15 aos 30, 35 anos. Nossa, bastante tempo. Mas você fazia peças normais, teatros comerciais? Não. Não, era um grupo de teatro ligado à pastoral. A pastoral. Então, a gente fez o Alto da Compadecida, o Santo e a Porca. Então, assim, sempre com alguma... Sim, você rodava em teatros. Teatros, eram bem profissionais. Teve um campeonato... Foi uma experiência boa, foi? Foi porque tinha um problema de fala, muito tímido. Eu sou quieto, eu sou tímido. Então, até... porque eu faço hoje, ele foi muito importante. Se soltar, falar. O teatro revela o bom ator, né? O ator de teatro é o ator, né? Quer dizer, não é bem o ator só de televisão, que o ator de televisão corta ali, não, é ao vivo, né? O público está ali. Você tinha muita vontade de continuar, de fazer alguma coisa parecida, não? Ou aquilo foi só uma experiência? Não, o teatro foi só uma experiência... O grupo era muito gostoso, então eu nunca pensei em seguir... Que peça você fez? Conta aí. Não, então, Curiosidade. A gente fez o Alto da Compadecida, a gente fez uma peça que chamava Palácio dos Urubus. Teve uma novela na Globo que era tipo uma sátira da novela também, Que Rei Sou Eu. Eu sei. Que fazia... Eu lembro. Que fazia várias coisas do Brasil, mas... num passado remoto, assim, né? Com várias críticas sociais, era bem bacana. Fizemos A Gota d'Água, era um musical. A Gota d'Água. Você tinha alguma tendência para continuar a carreira de ator, alguma coisa assim? Não, você fazia por diletantismo, né? Tenho um amigo que seguiu, né? Hoje ele é famoso, ele é ator da Globo e tal, mas do grupo foi o único que seguiu. Como é que ele é, o nome dele? Então, é isso que eu tô... Olha que vergonha, é isso que eu tô achando, né? A gente chamava ele de Tanso, né? Já vem o nome, ele chama Rodrigo. Não, mas tá hoje... Tem um nome artístico, né? A gente chamava ele de Tanso. É bacana isso, né? Essa é uma experiência de vida. Ele tá fazendo novela agora. Se você pegar a novela agora, atual da Globo, ele tá lá. Soma na vida. Depois eu te conto o nome, ele vai me puxar a orelha, mas depois eu falo o nome completo. Eu não lembro do sobrenome. Não, coisa que eu não lembro que comi ontem, né? Acontece. Isso é cansativo, né? Porque o cansaço faz com que a cabeça também esqueça uns nominhos. Vamos ver se até o final do nosso papo eu lembro. Aqui a gente vai. Então, o que você faz de hobby? Acho que é Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi. Eu acho que é Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi. Ele é um bom ator. Sim. É um bom ator, Rodrigo Lombardi. Um bom ator mesmo, de nomeada. Bacana. Ele saiu do nosso grupo. Mas foi o único que seguiu... que quis seguir carreira. Você preferiu ser professor na USP. Mas você estava falando se eu pensei em seguir artista, a carreira de artista e tal. E aí comecei a fazer a pastoral, comecei a comandar. Aí, quando a gente estava no colegial, a gente fazia a pastoral de quem estava na 5ª série e tal. E aí as freiras ficavam perguntando para minha mãe se eu não queria seguir ser padre.
Então, em algum momento... Você chegou a pensar nisso? Então, em algum momento eu parei para pensar, acho que nunca foi minha vocação e tal, e acho que não seria, mas parei para pensar. Falei, será que tenho vocação? Será que não tenho Chegou vocação? A pensar. Parei, porque elas perguntavam todo dia, né? Assim, você não quer, você não quer, você não quer, você não quer, porque eu gostava de pastoral, eu gostava dessas coisas, assim, deixa eu parar para pensar. Eu tenho um amigo hoje que ele acabou indo para a igreja anglicana, que seguiu mais ou menos desse grupo também. Tem uma vida também eclesiástica, né? Mas é que você falou de querer seguir, acho que eu pensei mais em talvez seguir a religião do que seguir do que andar para ator. Ator foi só o Rodrigo Lombardi. Então, a vida segue. Mas como é que você chegou a ser professor na USP? O que você teve que fazer? Concurso e tal? Para que a turma saiba que não é de um dia para o outro, então, né? É um exemplo, né? Eu entrei no mestrado, aí fiz mestrado 2 anos, e aonde eu tinha feito mestrado não tinha doutorado, não tinha nada no caminho assim. Aí eu fui fazer doutorado em Araçatuba. O senhor não conhece, mas outra pessoa muito religiosa, a professora Nemiri, que é a minha segunda mãe lá de Araçatuba. E minha mãe é muito ciumenta, é a única pessoa que ela não é ciumenta, que é a professora Nemiri, que até ela delegou para ser... que até ela deixou. Ela deixou você seguir com ela. Seguir como mãe de Araçatuba. Então, o esforço de 500 quilômetros... Ela permitiu. Em 500 quilômetros, fazer o doutorado. E aí... E minha esposa passou no doutorado na Faculdade de Saúde Pública aqui em São Paulo. Não falamos da tua esposa, o que ela faz hoje? Ela é dentista e também professora da USP. Também? Também. E aí, ela ganhava uma bolsa de R$1.000, eu ganhava uma bolsa de R$1.000. Quando eu fui para Araçatuba e comecei a procurar apartamento, eu virei para ela assim, vamos casar? E aí, com 25 anos, que é um padrão... novo para São Paulo e tal, resolvemos casar e morar. Então, a primeira cidade foi morar em... Casar e foram para Araçatuba. Araçatuba, mas ela trabalhava aqui, eu trabalhava lá. Então, era 500 quilômetros de estrada e a gente ganhava R$1.000 cada um e não sabia como ia se manter direito, né? Mas meu pai sempre foi bom. Esse exemplo que eu estou pedindo para você dar, porque tem pessoas que hoje têm alguma dificuldade, né? Pensa que é o fim do mundo. O exemplo que você está dando é o exemplo que você já passou. Aí, é verdadeiro, né? Aí, a gente recebeu uma proposta para trabalhar em Santa Catarina, numa cidade chamada Joaçaba. Joaçaba é 400 quilômetros de Curitiba, 400 quilômetros de Florianópolis, 400 quilômetros de Porto Alegre. E 1.000 quilômetros de São Paulo, 1.200 quilômetros de Araçatuba. Então... a Gabriela em São Paulo, eu fazendo doutorado em Araçatuba e a gente agora morando e trabalhando em Joaçaba. Eu pegava o ônibus às 8 horas da manhã no domingo, ia para Curitiba, chegava ao meio-dia, ia para o shopping, naquela época tinha uma lan house, ficava escrevendo minha tese. Às 8 horas da noite eu pegava um ônibus, ia para Bauru, chegava às 8 horas da manhã, pegava um outro ônibus, chegava a 1h em Araçatuba, assistia aula segunda, terça e quarta, pegava um ônibus, chegava na quinta, trabalhava quinta e sexta em Joaçaba, pegava o ônibus domingo e voltava. Olha isso. Mas Joaçaba era uma escola... Pessoal, olha o esforço. Mas Joaçaba era uma escola nova que me deu muita oportunidade. E a área acadêmica, o currículo é muito importante. Então eu fiz coisas muito novo, muito cedo e habilitei tanto eu quanto ela. A gente fez muita coisa e o que propiciou em 2006 eu e 2008 ela prestar o concurso na USP é assim... serem admitidos. Mediante concurso. Mas foi uma caminhada de 6, 7 anos de mestrado, doutorado e todo esse esforço de locomoção, de estudo. Você tem uma milhagem terrível de ônibus para o Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro. Você tem uma ônibus de graça, se tivesse milhagem, não tinha o que pensar. Ia ver meus pais, né, eram 10, 12, 14 horas de carro para sair de Joaçaba para vir para São Paulo, porque não tinha avião. E o teu pai sempre colaborando com isso? Meu pai
O senhor conheceu bem, né? Conheci. Ele nunca falava não em hipótese nenhuma, né? Ele deixava correr. Até deveria ter falado alguns nãos, mas ele não falava. Né? Talvez se ele falasse ou não, você não tinha a função que tem, a aprendizado que tem, esse tipo de coisa, né? Eu acho que ele foi importante na sequência da vida, né? O aprendizado. E eu também sempre fui, por outro lado, muito responsável, assim. Calculo que você teve uma vida sozinho, praticamente, né? De Araçatuba, Joaçaba, para cá, para lá. Era uma coisa... Parar em Curitiba para fazer a... Mas de pequeno, assim, eu sempre fui muito responsável, assim. Então, meu pai não me dava uma mesada. Ele não dava 200, ele não dava um dinheiro pra gente. Ele falava assim, você tem dinheiro? Tenho, não tenho? Ó, não tenho, tô 20. Não tenho, tô 30. Aí, mas... A mãe não ajudava por fora, não? Não, então, não. Aí eu ia somando. Aí... Eu sempre fui um pouco chato com essas coisas e tal. Às vezes eu achava que eu gastava muito. E hoje eu pago porque minha filha é igualzinha, né? Eu tinha um amigo de infância, tenho um amigo de infância que hoje mora nos Estados Unidos, o Murilo. Aí o Murilo falou assim, vamos comer um pastel, Michel? Aí eu falei, não tenho dinheiro, Murilo. Aí, não tem um tostão e tal, não dá e tal. Aí meu pai chega. Michel, tem dinheiro? Eu falei, tenho. Aí ele, tio, ele falou que ele não tem. Aí ele dava. Prova aprovada. Então, eu fazia minha cota e falei, já pedi muito, eu não vou mais pedir. Você tinha vergonha de pedir. Tinha responsabilidade, se eu pedisse, ele dava. Tendo ou não tendo. O que é legal isso que a gente pergunta e conversa é que tem gente hoje que tem facilidade de tudo, né? Então parece que tudo cai do céu. Não cai do céu, né? Quer dizer, você trabalha, tem que trabalhar. Quer dizer, você tem sempre um período que a coisa não anda. Parece que não anda. Mas você fazendo por onde? Tá aí, você é um exemplo puro. A tua esposa é um exemplo puro, né? Quer dizer, são sinônimos de perseverança, né? Porque se você não tivesse essa, desde criança, né? Desde o teu tempo gago até hoje, é um exemplo de vida. Porque não foi de uma hora para outra que as coisas aconteceram, não é isso? Quer dizer, tem que ter orgulho disso tudo, né? De chegar onde você chegou. Você não é só professor, você tem também um cargo de presidente da... Então, eu trabalho com saúde coletiva e odontologia legal. Dentro da odontologia legal, hoje eu estou presidindo a Associação Brasileira de Ética e Odontologia Legal. Qual é a função dessa presidência? O que faz essa associação? Então, defende quem? Então, ela reúne quem? Todos os especialistas e odontoperitos do Brasil inteiro que trabalham com odontologia legal. Odontologia legal é as coisas que acontecem, reconhecimento dentro da parte de odontologia, esse tipo de coisa. Odontologia legal ela é um ramo bem grande. Assim, imenso. Né? Mas ela vai trabalhar com responsabilidade. E a tua presidência abrange tudo isso? Tudo isso. Ela vai trabalhar responsabilidade profissional. Então, por exemplo, você vai num dentista, não gosta do atendimento, ou é feito algum erro e tal, vai para a justiça, tem que ter um perito para ver se o atendimento foi bem feito ou não. Se alguém toma um tiro ou leva um soco que envolve a cavidade bucal, tem que fazer a perícia nos IMLs. E aí tem todo o processo de identificação. Por que esse processo de identificação ele é muito importante? Porque em acidentes de massa, por exemplo, um avião, cai um avião. E aí você tem que identificar as pessoas. Mesmo que eu tenha um filme, uma gravação, filmando uma pessoa entrando no avião, se eu não reconheço, ela não é falecida, ela é desaparecida. O atestado de óbito não sai. O atestado de óbito não sai. Então você não pode você não pode pegar o seguro, você não pode... Sim. Você vai ter que fazer... É tudo mais burocrático. Então essa parte de você fazer a identificação... Você precisa provar que aquela pessoa teve um acidente ou teve alguma coisa mediante o reconhecimento oficial. Oficial é o teu profissional que faz. E aí, por exemplo, a digital, num acidente de carro que tem explosão, num acidente de avião que tem explosão, é a primeira coisa que vai embora. E uma das coisas mais duras do corpo que sobram são os dentes.
Então tem muito, o dentista ajuda muito na perícia com essas identificações. Qual é a identificação? É arcada dentária. Até eu sempre ouvi falar, como leigo, né? Arcada dentária. O que você identifica do dente desse teórico cadáver? Então, por exemplo, eu quero identificar a pessoa A, eu tenho uma suspeita que essa pessoa A, eu peço a documentação dela do dentista, pego uma radiografia e comparo as duas. Ela tem uma restauração aqui, ela tem uma restauração aqui. Pelas coincidências, eu falo que é a mesma pessoa. Mas imaginando você tem alguma técnica do dente em si ou Sim. é pela arcada dentária? Não, tem técnicas de tudo. De tudo. Porque eu tenho... Curiosidade, eu tenho a identificação primária, que é identificar você mesmo, né, a pessoa com a pessoa. Eu tenho uma identificação secundária que a gente faz muito. Estimar a idade, estimar a etnia, estimar... Você consegue ver tudo pelo dente? Pelo dente, pela altura, pelo tamanho da polpa. Tem várias técnicas para fazer isso. Então, por exemplo... E isso é reconhecido civilmente? Sim. Então, por exemplo, sumiu uma pessoa de 20 anos. Aí, muito perto de onde ela sumiu, foi achado peças de crânio, de dente e tal. Eu faço uma perícia. Se tiver 20 anos, pode ser. E aí eu tento fazer a identificação. Mas se eu já, num exame preliminar, falar essa pessoa tinha 50... Você consegue saber pelo dente da pessoa, pela arcada dentária e pelo dente especificamente um dente? A estimativa. A estimativa da idade daquele dente, vamos dizer assim. É isso? Daquela pessoa? A idade... Estou falando como leigo, né? Isso. A idade, a etnia... a estatura. Então, tem várias coisas que dá para... Não tinha nem ideia. Não, eu sabia que tinha, e essa arcada dentária é o reconhecimento que é jornalístico, né? Foi reconhecido pela arcada dentária. Mas como chega nisso, né? Esse profissional é o que você ensina lá, o que você passa. Então, aí eu sou orientador de mestrado e doutorado. E aí a gente faz essas pesquisas com essas técnicas para pesquisar novas técnicas, novas soluções periciais. Você falou bem, o dedo queimou, já não tem mais identificação por nada por ali, né? Não, quer dizer, porque digital não tem, acabou, né? Acabou. Quer dizer, a única maneira seria pela... Única maneira, outro jeito? Na única maneira não. Tem várias maneiras de fazer e o DNA, por exemplo, é uma. Sim, tudo bem. Mas é muito mais caro, é muito mais... Mas, por exemplo, às vezes só sobra o dente. Então, às vezes a gente faz a extração de DNA da polpa do dente. Porque não tem outro material para pegar o DNA. Então, até o exame de DNA, às vezes, é... Baseado na polpa do dente. Baseado em alguma estrutura do dente. E você chega a reconhecer civilmente que o que foi achado era de fulano de tal. De fulano de tal, por exemplo. E isso tem valor legal, isso funciona e é reconhecido como daquela pessoa. E aí vários colegas são peritos de ML e tal. Então, por exemplo, vários acidentes aéreos que tiveram aqui, muitos casos foi solucionado pela odontologia. Aquele acidente terrível de Brumadinho, muitas identificações foram... Só a odontologia conseguiu identificar as pessoas, pegando exemplos trágicos. Que caiu ali em Congonhas também. E esse material para análise é levado lá para a USP, não? Ou tem algum local? Não, o então, ML? Não, então. Esse da TAM foi feito pelo odontologista, o Eduardo, que é dentista, que trabalha no ML de São Paulo. Mas às vezes eles precisam de muita parceria de técnicas novas. Então, a gente faz muita coisa com os IMLs. A gente trabalha muito com um professor médico que chama Luiz Ayrton, do IML de Guarulhos também. Vocês dão assistência a esses profissionais que, na realidade, são profissionais conduzidos por vocês, né? E também faço muita perícia civil, né? Que daí é para verificar erro odontológico, se foi erro. Sim, algum profissional dentista, algum profissional de odontologia que eventualmente alguém reclame que ele cometeu alguma coisa que não foi apropriada ou alguma coisa parecida. Não, ou também assim, convênio, então a pessoa precisa fazer uma cirurgia... Porque hoje tem convênio, né? Uma cirurgia odontológica grande, de grande porte, o convênio não quer liberar, ou não quer liberar com aquele material... Aí eles pedem uma perícia. Mas tem isso, Tem, para falar se libera ou se não libera
Que é obrigatório que use ou que não use, quer dizer, vocês determinam o que pode ser, o que pode não ser. Essa é a da presidência que você tem Não, então, a presidência, a Associação Brasileira de Ética e Odontologia Legal, ela pega todos esses ramos. Então a gente tem pessoas que a gente chama de odontologista, que trabalha nos IMLs, que faz a parte penal. Tem as pessoas que fazem perícia civil, tem os professores, consultorias. Então a gente pega todos os profissionais especialistas em odontologia legal. E quantos alunos vocês têm lá na USP, nessa área, hoje? A tua esposa também dá aula lá? A mesma área? Assim, lá a gente tem um departamento de odontologia social. Sei. E aí pega a saúde coletiva e pega a odontologia legal. Eu trabalho tanto na saúde coletiva quanto na odontologia legal e a minha esposa também, nas duas. Mas a gente somos em 11, alguns se dedicam mais para a saúde coletiva, outros mais para divisão. Mais para odontologia forense. Na odontologia forense, somos 5 professores que trabalhamos mais nessa área. E os alunos? Então, na graduação todos passam, né? No mestrado e doutorado, nosso curso é desde 94, então já passou mais de 60, 70 novos professores com a gente. Atualmente, a gente tem um limite de orientar 8 por vez, né? Tanto na saúde coletiva. Cada um dos professores. Cada um dos professores. Então a gente tem em torno de 20 alunos se formando nesse momento. Lá na USP, para alguns professores que fazem com que haja essa formação. Aí isso de mestrado e doutorado. E aí a gente tem criação dos especialistas, que eu trabalho muito com o professor Ricardo, de Ribeirão Preto, que ele tem uma especialização em odontologia legal, mas aí é para formar o especialista. Mas aí é lá em Ribeirão. Amigo Michel, quem vem aqui sempre pede música e nós não tivemos tempo de você pedir nada. Música nenhuma. Mas nós tivemos aqui de manhã e nós gravamos uma música, o violão, foi um solo de violão. Eu espero que você vai gostar, porque vai no fim desse Pode Nosso, que já está chegando no fim. É Gente Humilde, que o Oswaldo solou num violão. Acredito que você vai gostar, ficou bem gostoso. Gente Humilde foi do Garoto, né? Um solo de violão muito bem, que nós resolvemos colocar no teu podcast. De qualquer maneira, no dia 25, nós vamos ter umas novas gravações aqui, e a gente, durante o período, vai falar alguma coisa. Se você preferir alguma outra música que se grave, nós vamos gravar gostosamente e vamos botar pensando em você, tá certo? No outro podcast. Vamos aproveitar agora, o meu amigo Michel, fala alguma coisa no final aí, o que você quer dar de exemplo para essa rapaziada que está começando e que pensa que tudo é fácil, que tudo cai do céu. Dá um exemplo, o que você acha que tem que falar para futuros teus colegas. Na nossa conversa inicial aqui, né, a gente estava batendo papo. Então fica a minha provocação para você gravar o Pai Nosso pra gente. Pai Nosso. Que ele estava falando que era uma música gostosa. Saiu do Santo Américo. Que saiu do Santo Américo. Que estás no céu. Então fica essa para a gente falar que não falamos de música. Já está feito. Né? Eu sempre falo, né, e pegando a minha coisa de professor, às vezes o aluno vem e fala assim: Michel, qual que é o melhor projeto de pesquisa para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, para fazer qualquer coisa? E eu sempre falo: faz o que você ama, faz o que você gosta, faz o que você acredita. E aí eu estava brincando, e eu tenho isso muito forte em mim, né? Eu sou professor, mas como eu estava falando, eu ia brincar de dar aula com as caveirinhas lá com 8 anos de idade, e a gente estava brincando que eu não paro, que eu vou para cá, que eu vou para lá, que eu faço muita coisa e trabalho muito. E ser professor da USP tem uma responsabilidade muito grande, muito forte. Então, é uma responsabilidade tremenda, que eu faço com muita responsabilidade, mas fazendo o meu coração, o meu sentimento, é que eu estou brincando de dar aula como aquele garotinho de 8 anos de idade que dava aula com aqueles crânios, né? Futuros crânios. É um sentimento gostoso, né? Um sentimento que eu
parece que eu não estou trabalhando, parece que eu estou brincando, apesar de toda a responsabilidade e todos os afazeres a fazer. Então fica a minha dica, se esforce, né, que nada vem por acaso. Falei que a minha filha adora fazer handball e ela percebeu isso. Quanto mais ela treinar, mais ela melhora. Sem dúvida. Né? Então, se eu tive alguma dificuldade no começo de falar, quanto mais eu treinar, mais eu melhoro. E há uns 2 anos atrás, 7 horas da noite, eu ia dar uma aula 8 horas da manhã, fechei a minha sala lá, passei os slides e fiquei treinando. Fiquei treinando. Aí apareceu uma aluna, ela abriu a porta e falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, tô treinando minha aula de amanhã. Ela falou, você ainda faz isso? Eu falei, sim, lógico. Uhum. Aí no dia seguinte, né, eu dei aula, todo mundo adorou. Aí acabou, ela veio, eu entendi porque essa aula foi boa, né? Porque você estava treinando. Você estava treinando. Eu falei, sim. Nada vai por acaso. Então, é treinamento e fazer o que você gosta. Porque aí as coisas fazem, você vai treinar mais e você vai fazer mais do que você gosta. Esse é o Dr. Michel Crossato, família católica, professor da USP, esposa também professora da USP. Vem uma outra, acho, professora em alguma coisa, vem a caminho, pelo que eu conheço. E foi um prazer muito grande, Michel, que você veio. É uma aula que você deu de vida e de experiência. Fala. Posso? Eu queria deixar um beijo enorme para minha esposa, Gabriela, para minha filha, Ana Laura, para minha mãe querida, né, que está passando por um momento de adaptação. Né, todo domingo eu vou muito feliz com ela na missa, mas ela sente muita falta do meu pai. E um beijão pro meu pai, onde ele estiver. Onde ele está estiver. aqui no coração, né? Ele está sempre com a gente. E logo que ele faleceu, era muito engraçado, porque alguém falava assim, quebrou meu forno de micro-ondas. Eu falei assim, vou levar pro meu pai arrumar. Aí eu falava assim, não vou mais. Professor então, Pardal. Aonde você estiver, pai, um beijo muito forte, muito grande. Tem um amigo seu aqui junto. E eu dou um beijo para ele pela... também. Eu dou um beijo para ele também, porque era um grande amigo que eu tinha. E um Obrigado, sujeito Alexandre. espetacular. Gente, obrigado. Muito obrigado por assistir esse Pod Nosso. Até a próxima. Muito obrigado.